A ligação chegou precisamente às 14h47, interrompendo minha cuidadosa preparação para a consulta médica mais importante que tive desde que Roberto faleceu. Há 4 anos, eu estava organizando minhas perguntas para o cardiologista, arrumando os sintomas que monitorava há semanas. A opressão no peito, o batimento cardíaco irregular, os episódios de tontura que pioravam progressivamente. Helena, preciso que você fique com a Emília e o Tiago hoje. Emergência no trabalho. A voz de Madalena tinha aquele tom particular que ela usava quando esperava obediência imediata, como se meus 60 anos de experiência de vida tivessem de alguma forma me preparado para ser sua babá de plantão, em vez de avó de seus filhos. Madalena, hoje não posso. Tenho uma consulta médica às 16h que esperei 3 semanas. Que tipo de consulta médica? Cardiologia. Tenho tido alguns sintomas preocupantes. Helena. Isso é uma verdadeira emergência. Meu supervisor convocou uma reunião urgente sobre os relatórios trimestrais e eu tenho que estar lá ou posso perder meu emprego. A voz dela estava aumentando, assumindo a beira do desespero que ela usava quando queria fazer o problema dela parecer mais sério que o meu. Você não pode simplesmente remarcar sua consulta? Olhei para o calendário na parede da minha cozinha, onde eu havia circulado a data de hoje em vermelho há semanas. O Dr. Martins havia me encaixado em sua agenda como um favor depois que eu descrevi os episódios de dor no peito que me estavam acordando à noite. Madalena, isso não é um check-up de rotina. Esses sintomas podem ser graves, e já esperei 3 semanas por esta consulta. Tenho certeza de que você consegue encontrar outra pessoa para ajudar com as crianças. Outra pessoa? Helena. Estou pedindo a outra pessoa. A avó deles. Você não acha que seus próprios netos deveriam ser mais importantes do que uma consulta médica? A acusação me atingiu como um golpe físico. Nos 4 anos desde a morte de Roberto, eu vinha reconstruindo minha vida com atenção cuidadosa ao equilíbrio e aos limites. Eu havia aprendido que dizer sim a cada pedido de ajuda, a cada crise familiar, a cada exigência do meu tempo, levava a ressentimento e exaustão que não servia bem a ninguém. Madalena, minha saúde também precisa ser uma prioridade. Não estou sendo egoísta ao cuidar de mim mesma. Sim, você está sendo egoísta. Você está colocando sua própria conveniência à frente das necessidades de sua família. Que tipo de avó faz isso? Sente o peito apertar. Se por raiva ou pelos sintomas cardíacos que eu estava tentando diagnosticar, não conseguia dizer. O tipo de avó que quer permanecer saudável o suficiente para estar presente para seus netos por muitos anos. Tanto faz, Helena. Espero que sua preciosa consulta médica valha a pena abandonar sua família quando precisamos de você. A linha ficou muda, deixando-me de pé na minha cozinha, com o telefone na mão e um nó familiar de culpa no estômago. Madalena tinha um talento para transformar seu mau planejamento em meu fracasso moral, sua falta de preparação em evidência da minha inadequação como avó. Mas eu havia aprendido através de aconselhamento de luto após a morte de Roberto e atenção cuidadosa à minha própria saúde emocional, que as emergências de outras pessoas não se tornavam automaticamente minhas responsabilidades, especialmente quando essas emergências pareciam surgir com frequência suspeita sempre que Madalena queria algo. Verifiquei meu relógio. 15h15. Precisava sair para minha consulta em 30 minutos. E ainda precisava recolher os registros médicos que o Dr. Martins havia pedido e encontrar estacionamento no centro. Afastei as palavras acusatórias de Madalena da minha mente e concentrei-me na tarefa em mãos. Meu telefone vibrou com uma mensagem de texto de David, meu filho. Mãe, você pode ajudar Madalena com as crianças hoje? Ela está muito estressada com esta situação de trabalho. Respondi rapidamente. Hoje não posso. Consulta médica importante. Talvez Sara possa ajudar. Sara era irmã de Madalena, uma mãe que ficava em casa com um horário flexível e morava a 20 minutos de distância. Sara não está disponível. Vá lá, mãe. A família em primeiro lugar. A família em primeiro lugar. A frase que Madalena e David usavam sempre que queriam que eu largasse tudo e resolvesse problemas que eles deveriam ter antecipado ou gerenciado sozinhos. Eu havia ouvido muito isso desde que Roberto faleceu. Como se minha viuvez tivesse de alguma forma me transformado no plano de apoio da família para todos os inconvenientes. Pus o telefone em silêncio e terminei de recolher meus documentos médicos.
Às 15h45, saí para meu carro, tranquei a casa e dirigi para o centro para a consulta que poderia determinar se meus sintomas recentes estavam relacionados a estresse ou algo mais sério que exigia tratamento imediato. O consultório de cardiologia estava ocupado, cheio de pessoas de várias idades que haviam priorizado sua saúde, apesar das outras exigências que enfrentavam em suas vidas diárias. O Dr. Martins foi minucioso, fazendo perguntas detalhadas sobre meus sintomas, meu histórico familiar, a morte de Roberto por ataque cardíaco 2 anos após sua aposentadoria. Sra. Macedo, dados seus sintomas e histórico familiar, quero agendá-la para um teste de esforço e um ecocardiograma na próxima semana. Esses episódios que você descreve podem estar relacionados à ansiedade do seu processo de luto, mas também podem indicar problemas cardíacos que exigem atenção imediata. Quão imediata? Se esses sintomas piorarem ou se tornarem mais frequentes, quero que você vá diretamente para o pronto-socorro. Não espere pelos exames agendados. Ele me entregou pacotes de informações e formulários de encaminhamento. Senhora Macedo, você fez a coisa certa ao vir hoje. Esses sintomas não são algo para adiar ou ignorar. Dirigi para casa, sentindo-me justificada em minha decisão de priorizar a consulta, mas também ansiosa sobre o que os resultados dos testes poderiam revelar. Roberto havia ignorado a dor no peito por meses, descartando-a como indigestão por estresse no trabalho. Quando finalmente viu um médico, o dano ao seu coração era irreversível. Às 18h30, meu telefone tocou. O número de Madalena apareceu na tela e eu atendi, esperando um pedido de desculpas, ou pelo menos uma pergunta sobre meus resultados médicos. Helena, onde estão meus filhos? As palavras me atingiram como água gelada. O que você quer dizer? Onde estão seus filhos? Estão com você? Não, não estão comigo. Enviei-os para sua casa em um Uber há 2 horas, e você não está atendendo a porta. Senti o mundo inclinar-se para o lado. Madalena, do que você está falando? Eu te disse que não podia ficar com eles hoje. Estava na minha consulta médica. Mandei-os mesmo assim. O motorista do Uber deveria deixá-los na Rua da Ameixeira, 412, às 16h30. Eles deveriam estar lá quando você chegasse em casa. 412. A Rua da Ameixeira era meu endereço, mas eu havia estado no consultório do cardiologista às 16h30. Depois parei para fazer compras antes de vir para casa. Mais importante ainda, Madalena havia enviado meus netos em um Uber para minha casa sem meu conhecimento ou consentimento, assumindo que eu havia abandonado minha consulta médica para acomodar sua manipulação. Madalena, eu moro na Rua da Ameixeira, 412. Se um Uber os tivesse deixado aqui, eles estariam sentados na minha varanda quando cheguei em casa há 1 hora. Bem, não estão. Estou aqui agora, e não há sinal deles. O pânico começou a subir pela minha garganta. Você tem certeza de que deu o endereço certo ao motorista? Claro que dei o endereço certo. Escrevi-o em um pedaço de papel. Rua da Ameixeira, 412. Qual é o nome do motorista? Você tem o recibo do Uber? Apaguei o aplicativo logo depois de reservar. Não sei o nome do motorista, nem a placa, nem nada. A magnitude do que havia acontecido começou a assentar sobre mim como uma névoa fria. Madalena havia colocado 2 crianças pequenas em um carro com um estranho, dado direções escritas à mão e depois apagado a evidência da transação. Emília e Tiago, de 8 e 6 anos, estavam em algum lugar da cidade, sem que ninguém pudesse rastrear para onde haviam sido levados. Madalena, precisamos chamar a polícia imediatamente. A polícia? Helena, a culpa é sua. Se você tivesse ficado com eles como deveria, nada disso teria acontecido. Mesmo em crise, mesmo com seus filhos desaparecidos, o instinto de Madalena era me culpar pelas consequências de suas próprias escolhas imprudentes. Mas eu não tinha tempo para discutir sobre culpa ou responsabilidade. Madalena, desligue e ligue para o 190 agora mesmo. Reporte o desaparecimento das crianças e dê a eles todas as informações que tiver sobre o Uber. Eu também estou ligando do meu celular. Enquanto ligava para os serviços de emergência, olhei pela janela da frente para a rua vazia, tentando imaginar o que poderia ter dado errado com o plano de Madalena de forçar minha cooperação através do abandono infantil. Alguns erros, comecei a entender, tinham consequências que se estendiam muito além das pessoas que os cometeram. E algumas emergências eram reais,
mesmo quando criadas pelas mesmas pessoas que haviam gritado "lobo" muitas vezes antes. A polícia chegou à minha casa em 20 minutos. 2 agentes que abordaram a situação com a eficiência sombria de pessoas que já haviam lidado com casos de crianças desaparecidas. A agente Rodrigues, uma mulher na casa dos 40 anos com olhos gentis e uma postura pragmática, tirava notas detalhadas enquanto o agente Silva percorria minha vizinhança, perguntando se alguém havia visto 2 crianças pequenas serem deixadas por um motorista de Uber. Sr. Macedo, diga-me novamente a linha do tempo, disse a agente Rodrigues, sentando-se na minha sala com o bloco de notas. Sua nora ligou, pedindo para cuidar das crianças. A que horas? Às 14h47. Lembro-me porque estava me preparando para minha consulta de cardiologia às 16h e verifiquei a hora quando o telefone tocou. E a senhora recusou-se a ficar com as crianças por causa desta consulta médica? Sim. Expliquei que havia esperado 3 semanas por esta consulta, devido a sintomas cardíacos preocupantes. Senti a necessidade de justificar minha decisão, embora a parte racional da minha mente soubesse que não havia feito nada de errado. Madalena zangou-se e me acusou de ser egoísta por priorizar minha saúde. A agente Rodrigues tomou notas sem julgamento. A que horas Madalena informou que havia enviado as crianças em um Uber? Às 18h30. Ela ligou exigindo saber onde estavam, presumindo que haviam sido deixadas em minha casa e que eu me estava recusando a atender à porta. Então, as crianças estiveram sem supervisão durante aproximadamente 2 horas antes de alguém perceber que havia um problema. A matemática fez meu estômago apertar. Emília e Tiago haviam estado perdidos, assustados e potencialmente em perigo por 2 horas enquanto Madalena estava fazendo o que quer que estivesse fazendo, e eu dirigia para casa depois da minha consulta, alheia à crise que se desenrolava. O agente Silva regressou de patrulhar a vizinhança, balançando a cabeça. Ninguém viu crianças serem deixadas aqui hoje, mas a senhora Ade Chen, do número 414 da Rua da Ameixeira, disse ter notado um motorista de Uber com ar confuso por volta das 16h30, verificando os números das casas e dirigindo lentamente pela área. Ela viu crianças no carro? Não tinha certeza. Estava cozinhando o jantar e apenas espiou pela janela quando ouviu um carro funcionando em marcha lenta em frente à sua casa por vários minutos. A agente Rodrigues fechou o bloco de notas e olhou para mim com uma expressão que sugeria ter visto demasiados casos como este. Sra. Macedo, emitimos um alerta para Emília e Tiago Macedo, de 8 e 6 anos. Estamos contactando a Uber para obter os detalhes da viagem desta tarde. Embora sem a informação exata da reserva ou os detalhes do motorista, pode demorar algum tempo. O que posso fazer para ajudar? Fique aqui. Caso as crianças encontrem o caminho para o seu endereço, mantenha seu telefone disponível. E Sra. Macedo, ela fez uma pausa, escolhendo as palavras cuidadosamente. Precisaremos investigar as circunstâncias que levaram a esta situação. As leis de perigo para crianças se aplicam quando as crianças são colocadas em situações potencialmente perigosas devido à negligência parental. A implicação era clara. Madalena poderia enfrentar acusações criminais por sua decisão de enviar Emília e Tiago em um Uber sem os devidos arranjos ou supervisão. Depois de os agentes partirem, sentei-me na minha sala, olhando para o meu telefone, à espera de notícias e tentando processar a magnitude do que havia acontecido. Minha consulta médica, aquela que Madalena queria que eu pulasse para ficar com seus filhos, havia revelado problemas cardíacos potencialmente sérios que exigiam exames de acompanhamento imediatos. Mas sua raiva pela minha recusa em cancelar a havia levado a tomar uma decisão que colocou Emília e Tiago em perigo. Às 20h15, meu telefone tocou. O nome de David apareceu na tela. Mãe, Madalena me contou que as crianças desapareceram. O que diabos aconteceu? Sua mulher enviou Emília e Tiago em um Uber para minha casa sem meu conhecimento ou consentimento, depois que eu lhe disse explicitamente que não podia ficar com eles hoje devido a uma consulta médica. Mas mãe, por que não? David, pare. Pare já. Senti algo cristalizar em meu peito, uma clareza que atravessou a culpa e a confusão que as acusações de Madalena haviam criado. Seus filhos estão desaparecidos porque sua mulher tomou uma decisão imprudente e irresponsável depois que eu comuniquei claramente minha indisponibilidade. Não se atreva a tentar fazer disso minha culpa.
Houve silêncio do outro lado da linha. Nos 4 anos desde a morte de Roberto, eu havia sido cuidadosa em manter a harmonia familiar, muitas vezes às custas dos meus próprios limites e necessidades. Mas esta noite, com Emília e Tiago em algum lugar desconhecido e potencialmente inseguro, eu não conseguia suportar mais uma conversa em que as más escolhas de Madalena se tornavam evidência da minha inadequação como avó. A polícia está investigando isso como perigo para crianças. David, sua mulher, pode enfrentar acusações criminais. Acusações criminais? Mãe, isso parece extremo. O que parece extremo é colocar 2 crianças pequenas em um carro com um estranho e apagar a prova da transação. O que parece extremo é não verificar o bem-estar deles por 2 horas depois de abandoná-los com alguém que havia dito explicitamente que estava indisponível. Minha campainha tocou, interrompendo nossa conversa. Pelo olho mágico, pude ver a agente Rodrigues na minha varanda com uma mulher que eu não reconheci. David, tenho que ir. A polícia está aqui. Abri a porta e encontrei a agente Rodrigues, acompanhada por uma assistente social com uma pasta e a expressão cansada de alguém que havia lidado com crises familiares durante todo o dia. Senhor Macedo, esta é Jennifer Santos, dos Serviços de Proteção de Crianças. Localizamos Emília e Tiago. Um alívio me inundou tão fortemente que tive que me segurar ao batente da porta. Estão bem? Onde estavam? Estão fisicamente ilesos, disse Sária Santos, mas estão assustados e confusos. O motorista do Uber aparentemente leu mal o endereço manuscrito e os deixou na Avenida da Ameixeira, 412, em vez de Rua da Ameixeira, 412. Esse endereço era uma casa vazia em um bairro em transição. Uma casa vazia. As crianças foram encontradas por vizinhos que chamaram a polícia quando viram 2 crianças pequenas sentadas nas escadas de uma casa vazia ao anoitecer. Emília e Tiago estavam com frio, assustados e pedindo pela avó. A agente Rodrigues consultou suas notas. A boa notícia é que estão seguros. A notícia preocupante é que eles estiveram sem supervisão em uma área insegura por mais de 3 horas enquanto a mãe estava. Ela fez uma pausa, verificando sua informação. De acordo com os registros do Uber e publicações nas redes sociais, Madalena Macedo estava em uma festa de aniversário de uma amiga em uma boate no centro quando reservou a viagem para as crianças. Uma boate? Minha voz mal passava de um sussurro. A senhora Santos acenou com a cabeça gravemente. Temos fotos do Instagram da senhora Macedo na festa publicadas entre as 17h e as 19h, enquanto seus filhos estavam desaparecidos e ela estava dizendo à polícia que era uma emergência de trabalho. A mentira me atingiu como um golpe físico. Madalena não havia enviado Emília e Tiago para minha casa por causa de uma crise de trabalho. Ela os havia enviado porque queria ir a uma festa e assumiu que podia me manipular para fornecer cuidados infantis gratuitos, criando uma crise que faria com que recusar parecesse cruel. Onde estão as crianças agora? Estão na delegacia com uma advogada de vítimas sendo entrevistada por pessoal treinado. Senhora Macedo? Dadas as circunstâncias deste caso, precisamos discutir os arranjos de custódia temporária enquanto investigamos. Custódia temporária. Casos de perigo para crianças exigem uma avaliação cuidadosa da aptidão parental. Até completarmos nossa investigação, Emília e Tiago precisam de um ambiente seguro e estável, com um cuidador responsável. A agente Rodrigues olhou para mim com algo que poderia ser simpatia. Senhor Macedo, estaria disposta a providenciar cuidados temporários para seus netos? A senhora é a parente mais próxima deles, e eles têm pedido pela avó desde que os encontramos. Pensei nos meus sintomas cardíacos, nos testes de esforço agendados para a próxima semana, na vida tranquila de aposentadoria que eu havia construído cuidadosamente desde a morte de Roberto. Depois pensei em Emília e Tiago, de 8 e 6 anos, sentados assustados e confusos em uma delegacia de polícia porque os adultos responsáveis pelo seu bem-estar haviam priorizado uma festa em detrimento da sua segurança. Sim, disse sem hesitação. Sim, eu cuidarei deles. Algumas emergências, estava aprendendo, valiam a pena interromper a vida, e algumas avós descobriam que a palavra não, às vezes levava a situações em que sim se tornava a única escolha moral disponível. A visão de Emília e Tiago na delegacia de polícia partiu meu coração de maneiras que eu não esperava.
Eles estavam sentados em cadeiras de criança em uma sala pintada de amarelo alegre, agarrados a caixas de suco e parecendo menores e mais frágeis do que eu alguma vez os tinha visto. O cabelo escuro de Emília estava emaranhado, e ela ainda usava a roupa da escola daquela manhã, uma vida inteira atrás, quando a maior preocupação tinha sido o incômodo pedido de cuidados infantis de Madalena. Vovó Helena, Tiago se lançou para os meus braços no momento em que me viu, seu corpo de 6 anos, tremendo de alívio e exaustão. Emília seguiu com mais cautela, seus olhos de 8 anos contendo perguntas que eu não tinha certeza de conseguir responder. Estamos em apuros? Perguntou Emília, sua voz mal audível. A senhora policial disse que a mamãe cometeu um erro, mas nós não fizemos nada de errado. Ajoelhei-me ao nível dos olhos deles, meus próprios olhos se enchendo de lágrimas pela injustiça de crianças se culpando pelos fracassos de adultos. Não estão em apuros, meu amor. De jeito nenhum. Você e Tiago não fizeram nada de errado. Onde está a mamãe? Perguntou Tiago, sua pequena mão apertando minha blusa. Por que ela não veio nos buscar? A advogada da vítima, uma mulher gentil chamada Carolina, que era especialista em trabalhar com crianças, olhou para mim e balançou a cabeça ligeiramente. Madalena ainda não tinha tido permissão para ver Emília e Tiago devido à investigação em curso. Os serviços de proteção de crianças precisavam garantir a segurança das crianças antes de determinar os arranjos de visitação. A mamãe tem que falar com algumas pessoas primeiro, disse com cuidado. Mas vocês vão ficar comigo esta noite, ok? Vamos jantar e ver um filme e amanhã tudo estará melhor. A senhora Santos se aproximou com papelada e o tipo de expressão séria que me apertava o estômago. Sr. Macedo, precisamos rever os acordos de custódia temporária. A senhora será responsável pelos cuidados de Emília e Tiago enquanto completamos nossa investigação sobre as alegações de perigo. Quanto tempo levará isso? Tipicamente 2 a 4 semanas. Para casos como este, precisaremos entrevistar todas as partes, rever as provas e avaliar o ambiente familiar antes de determinar os arranjos de custódia permanente. Assinei documento após documento, assumindo oficialmente a responsabilidade por 2 crianças cuja mãe havia priorizado uma festa em detrimento do seu bem-estar. A ironia não me passou despercebida. Eu havia dito não a cuidar deles por algumas horas para poder ir a uma consulta médica crucial, e agora estava comprometida a cuidar deles indefinidamente enquanto a mãe enfrentava potenciais acusações criminais. A viagem para casa foi tranquila, exceto pelos soluços ocasionais de Tiago e as garantias sussurradas de Emília ao irmãozinho. Parei em um drive-thru para o jantar, sabendo que minha geladeira continha porções individuais e minha despensa carecia de opções adequadas para crianças. Vovó Helena, disse Emília quando chegamos à minha entrada, por que o senhor do Uber nos levou para a casa errada? Pensei em como explicar a incompetência de adultos a crianças que mereciam mais. Às vezes, quando os endereços são escritos à mão, podem ser difíceis de ler. O motorista pensou que estava levando vocês para minha casa, mas ele se confundiu. A mamãe escreveu errado. O motorista não conseguiu ler com clareza suficiente para encontrar o lugar certo. Mas dissemos a ele que íamos para a casa da vovó. Por que ele não nos pediu indicações? A lógica de uma criança de 8 anos indo direto ao cerne de cada falha adulta na situação. Não sei, meu amor. Os adultos nem sempre fazem as melhores escolhas, mesmo quando estão tentando ajudar. Dentro da minha casa, percebi o quão completamente despreparada eu estava para hóspedes da noite, muito menos para o cuidado infantil a longo prazo. Meus quartos de hóspedes continham equipamentos de exercício e materiais de artesanato, não móveis infantis. Meus armários de cozinha guardavam café e cereais integrais, não os lanches e refeições fáceis que as crianças precisavam. Podemos ligar para o papai? Perguntou Tiago, enquanto mexia nos seus nuggets de frango. Claro que podemos ligar para o papai. Marquei o número de David e coloquei o telefone em viva voz, para que ambas as crianças pudessem falar com o pai. Sua voz estava tensa quando atendeu. Emília, Tiago, estão bem? O papai tem estado tão preocupado com vocês. Estamos bem, disse Emília, com a compostura de uma criança que havia aprendido a consolar adultos. Estamos na casa da vovó Helena. Ela fez o jantar para nós. Onde está a mamãe? Perguntou Tiago, a pergunta que pairava sobre toda a nossa noite. Houve uma longa pausa antes de David responder.
A mamãe tem que ficar em outro lugar esta noite enquanto algumas pessoas resolvem as coisas. Mas vocês estão seguros com a vovó Helena, e eu vejo vocês amanhã. Ok. Depois que a ligação terminou, ajudei as crianças a se instalarem em arranjos improvisados para dormir. Emília no meu quarto de hóspedes com travesseiros extras para tornar o sofá-cama mais confortável. Tiago no sofá da minha sala com cobertores e seu animal de pelúcia favorito que eu havia recuperado da casa deles. Vovó Helena, disse Emília enquanto eu a cobria. A mamãe e o papai estão se divorciando? A pergunta me pegou desprevenida. Por que você perguntaria isso, meu amor? Porque a mamãe tem saído mais, e o papai fica bravo quando ela faz isso, e agora ela está em apuros com a polícia. O tom direto de Emília sugeria que ela havia pensado na estabilidade familiar há mais tempo do que qualquer criança de 8 anos deveria ter. Não sei o que vai acontecer com a mamãe e o papai, disse honestamente. Mas sei que, aconteça o que acontecer, você e Tiago serão amados e cuidados por você, por mim, pelo papai, por pessoas que amam vocês e querem que estejam seguros. Depois que ambas as crianças finalmente adormeceram, sentei-me na minha cozinha com uma xícara de chá e liguei para minha amiga Patrícia, que havia criado 3 filhos e poderia ter conselhos práticos sobre a custódia repentina dos netos. Helena, meu Deus, você tem certeza de que está pronta para isso? Cuidar de crianças em tempo integral é exaustivo nas melhores circunstâncias, e esta situação parece incrivelmente complicada. Estou aterrorizada, admiti. Mas, Patrícia, estas crianças foram abandonadas porque a mãe queria ir a uma festa. Emília está perguntando se os pais estão se divorciando. Tiago continua perguntando por que a mamãe não os buscou. Como eu poderia não cuidar deles? E os seus problemas de saúde? Seus sintomas cardíacos? Pensei na minha consulta com o Dr. Martins, no teste de esforço agendado para a próxima semana, na dor no peito que parecia menos importante agora do que as perguntas assustadas de Emília e a necessidade de tranquilidade de Tiago. Vou resolver. As crianças precisam de estabilidade neste momento, e eu sou a única pessoa da família disponível e responsável o suficiente para fornecer a Olea. E David? David facilitou o comportamento de Madalena por anos. Ele vai ter que provar que consegue priorizar o bem-estar dos filhos em detrimento da conveniência da mulher antes que alguém confie nele para a custódia total. Depois de desligar, andei pela minha casa tranquila, olhando para as provas de 2 crianças que tinham transformado minha viuvez silenciosa em uma vida diária ativa, caótica e significativa. Os animais de pelúcia de Tiago espalhados pela sala, os livros de Emília empilhados na mesa de centro. Desenhos no meu refrigerador, representando nossa família com cores vivas de lápis de cera, que me incluíam como figura central. Alguns sacrifícios, comecei a entender, não eram realmente sacrifícios, eram oportunidades de descobrir que o amor era elástico, que a família podia ser reconstruída a partir da crise, e que dizer sim a responsabilidades inesperadas podia levar a propósitos que nunca tinha imaginado. Meus sintomas cardíacos teriam que esperar. Meus netos não podiam. O primeiro dia seguinte chegou com uma série de revelações que tornaram a traição de Madalena ainda mais devastadora do que eu havia inicialmente compreendido. Emília e Tiago acordaram cedo, confusos com seus arredores, até que a memória se manifestou e o rosto de Emília se contorceu com o peso do trauma de ontem. Quero ir para casa, sussurrou ela, subindo para o meu colo enquanto eu estava sentada com o meu café da manhã. Quero que tudo volte ao normal. Eu sei, meu amor. Eu também quero isso. Tiago se juntou a nós na cozinha, ainda usando a roupa de ontem e carregando seu elefante de pelúcia. Vovó Helena, por que não podemos ir para a nossa casa? Antes que eu pudesse responder, minha campainha tocou. Pela janela, pude ver a senhora Santos, dos Serviços de Proteção de Crianças, acompanhada por um agente da polícia que eu não reconheci. Meu estômago apertou-se ao perceber que esta visita provavelmente trazia notícias para as quais eu não estava preparada. Emília, Tiago, poderiam ir lavar as mãos e os rostos? Faremos panquecas depois de eu falar com estas pessoas. Abri a porta e encontrei a senhora Santos, segurando uma pasta grossa e com a expressão de quem passou a noite a rever provas que só pioraram com o escrutínio. Senhora Macedo, precisamos discutir alguns desenvolvimentos no caso. Podemos entrar?
Levei-os para a minha sala, posicionando-me onde ainda podia ver as crianças na cozinha. Que tipo de desenvolvimentos? A senhora Santos abriu sua pasta e espalhou papéis que pareciam capturas de tela das redes sociais e documentos oficiais. Estivemos investigando as atividades de Madalena Macedo ontem, e a situação é mais grave do que o inicialmente relatado. Mais grave como? O agente Costa, o novo policial, consultou suas notas. A senhora Macedo não estava apenas em uma festa de aniversário de um amigo. Ela estava em uma boate no centro, com um grupo que incluía várias pessoas com detenções relacionadas a drogas. Publicações nas redes sociais mostram-na bebendo muito e se envolvendo em comportamentos que sugerem uso de substâncias. Senti o sangue escoar do ore. Meu rosto. Uso de substâncias. As histórias do Instagram publicadas em sua conta entre as 10h e as 19h mostram-na na festa claramente intoxicada. Há vídeos dela dançando em mesas, bebendo shots e, em um caso, parecendo consumir o que parece ser cocaína em uma selfie no espelho do banheiro. A Sayer Santos me entregou capturas de tela impressas que me reviraram o estômago. Madalena, mãe de Emília e Tiago, estava cheirando drogas em um banheiro de uma boate, enquanto seus filhos estavam assustados e sozinhos à porta de uma casa abandonada. Mas não é só isso, continuou a senhora Santos. Entrevistamos Madalena ontem à noite, e sua história mudou várias vezes. Inicialmente ela alegou que era uma emergência de trabalho. Quando confrontada com provas de que estava em uma festa, ela disse que era um evento de networking para seu trabalho. Quando lhe mostramos as publicações nas redes sociais, ela admitiu que era recreativo, mas alegou que havia combinado comigo para ficar com as crianças. Ela sabia que eu tinha dito não. Ela sabia que tinha uma consulta médica. De acordo com sua declaração, ela acreditava que estava apenas sendo difícil e que assim que as crianças chegassem, não teria outra escolha senão cuidar delas. O agente Costa levantou os olhos de suas notas. Sra. Macedo? Ela também admitiu que esta não é a primeira vez que usa esta estratégia. O que quer dizer? Ela aparentemente enviou Emília e Tiago para casas de parentes sem permissão em várias ocasiões, assumindo que os membros da família se sentiriam obrigados a fornecer cuidados infantis em vez de recusar crianças que já tinham sido deixadas. Pensei nas vezes no último ano em que Madalena havia ligado à última hora com várias emergências, nas viagens de culpa, quando eu tinha que recusar devido aos meus próprios compromissos, na forma como ela me fazia sentir egoísta por manter limites em relação ao meu tempo e energia. Quantas vezes a senhora Santos consultou outro documento? Emília mencionou durante sua entrevista que a mamãe às vezes as envia para a casa do tio Carlos em viagens de Uber quando tem reuniões importantes. O tio Carlos é o irmão de Madalena que trabalha em turnos noturnos e já disse repetidamente a Madalena para não enviar crianças para seu apartamento sem aviso prévio. Então, as crianças já foram deixadas em casas de pessoas antes, sem arranjos, várias vezes. Emília tem estado a controlar porque se preocupa em meter-se em problemas com parentes que não as esperam. A voz da senhora Santos era gentil, mas firme. Senhora Macedo, este padrão de comportamento constitui perigo contínuo para crianças e negligência. Olhei para a cozinha onde Emília e Tiago tentavam fazer o seu próprio pequeno almoço. Emília lendo as instruções da caixa de cereais para Tiago, enquanto tentava agir como a adulta responsável que a mãe não havia sido. O que acontece agora? Madalena Macedo foi acusada de perigo para crianças, perigo imprudente e abandono de crianças. Dada a evidência de uso de substâncias e o padrão de comportamento negligente, recomendamos que a custódia temporária permaneça com você enquanto completamos uma investigação completa. O agente Costa acrescentou: também estaremos investigando o conhecimento e a cumplicidade do seu filho David neste padrão. Ele sabia do hábito de sua mulher de abandonar as crianças com parentes relutantes? Não sei. David tende a acreditar nas explicações de Madalena sem fazer muitas perguntas. Vamos entrevistá-lo hoje. COA Macedo está preparada para continuar a cuidar da Emília e do Tiago por um período prolongado? Esta investigação pode levar várias semanas, e dependendo do resultado, poderá estar a considerar acordos de custódia a longo prazo. Pensei nos meus sintomas cardíacos, nos testes de esforço agendados para a próxima semana.
na aposentadoria tranquila que eu tinha vindo a construir cuidadosamente. Depois olhei para Emília, que estava a deitar leite para Tiago, enquanto cantarolava baixinho para si mesma, cuidando do irmão mais novo, porque os adultos na sua vida tinham se mostrado pouco fiáveis. Sim, eu cuidarei deles pelo tempo que for necessário. Depois que os oficiais partiram, sentei-me com Emília e Tiago para lhes explicar o que aconteceria a seguir. Emília ouvia, com a atenção séria de uma criança que havia aprendido que as promessas dos adultos nem sempre eram confiáveis, enquanto Tiago se concentrava em seus cereais e ocasionalmente fazia perguntas sobre se estavam em apuros. Vão ficar aqui comigo enquanto algumas pessoas descobrem como garantir que estão seguros, disse-lhes. O pai de vocês irá visitar, mas a mãe de vocês terá que trabalhar com alguns ajudantes para aprender melhores formas de cuidar de vocês. A mamãe está doente? Perguntou Emília. De certa forma, sim. Ela fez algumas escolhas que não eram seguras para você e Tiago. E agora ela precisa de ajuda para aprender a fazer melhores escolhas, como quando a mãe de Tomás teve que ir embora por beber demais. Percebi que Emília se referia a um colega de turma cuja mãe havia estado em reabilitação, 8 anos de idade, e ela já tinha estruturas para compreender a dependência parental e a desagregação familiar. Algo assim, meu amor. Meu telefone tocou, o número de David. Atendi enquanto as crianças terminavam o café da manhã. Mãe, acabei de falar com a polícia. Madalena foi presa. Dizem que ela estava usando drogas nesta festa enquanto as crianças estavam desaparecidas. Eu sei. Os serviços de proteção de crianças estiveram aqui esta manhã. Mãe, eu não fazia ideia. Eu sabia que Madalena saía com amigos às vezes, mas pensei que fosse só jantar e bebidas. Eu não sabia sobre as drogas ou sobre ela mandar as crianças para lugares sem permissão. David, como você não sabia? Emília disse aos investigadores que Madalena os tem deixado em casas de parentes em viagens de Uber várias vezes. Houve uma longa pausa. Eu trabalho muitas horas, mãe. Madalena cuida da maior parte da logística do cuidado infantil. Quando ela disse que tinha arranjado uma babá, eu acreditei nela. Mesmo quando os membros da família se queixavam de crianças inesperadas aparecendo à porta deles. O que você quer dizer? Seu tio Carlos. Madalena tem enviado Emília e Tiago para o apartamento dele sem aviso prévio. David, um homem que trabalha em turnos noturnos, e que explicitamente lhe disse para não o fazer. Pude ouvir David processar esta informação, provavelmente percebendo quantos sinais de aviso ele havia ignorado em favor de confiar nas explicações de sua mulher. Mãe, o que preciso fazer para ter meus filhos de volta? Precisa provar que pode protegê-los da negligência da mãe deles. E David precisa descobrir como perdeu anos de comportamento que pôs seus filhos em risco. Algumas conversas, eu estava aprendendo, exigiam verdades desconfortáveis que não podiam ser suavizadas pela lealdade familiar, e alguns pais tinham que reconquistar o direito de ser confiados com o bem-estar de seus filhos. 2 semanas após nosso novo arranjo, comecei a compreender que a custódia temporária significava reconstruir toda a minha vida em torno das necessidades de 2 crianças traumatizadas. Emília havia começado a fazer xixi na cama, algo que não fazia desde os 4 anos, e Tiago se recusava a me deixar de vista, seguindo-me de quarto em quarto como uma sombra assustada. A ligação do consultório do Dr. Martins chegou em uma terça-feira de manhã, enquanto eu ajudava Tiago com os trabalhos de casa de matemática, e Emília tentava trançar seu próprio cabelo com a intensidade de alguém tentando controlar pelo menos um aspecto de seu mundo perturbado. Senhora Macedo. Faltou a sua consulta de acompanhamento ontem para o teste de esforço. O Dr. Martins está preocupado com seus sintomas cardíacos e quer remarcar imediatamente. Olhei para o meu calendário de cozinha, onde os eventos escolares de Emília, a consulta do dentista de Tiago e minhas próprias necessidades médicas competiam por espaço em uma caligrafia apertada que contava a história de uma vida subitamente estendida além de seus limites. Peço desculpa. Tenho estado a lidar com uma crise familiar. Meus netos estão morando comigo temporariamente. E Sra. Macedo, o Dr. Martins enfatizou que seus sintomas requerem uma avaliação urgente. Adiar os exames cardíacos pode ser perigoso. Podemos agendar algo para a próxima semana?
Tivemos que ceder seu lugar a outro paciente. A próxima consulta disponível é daqui a 3 semanas. 3 semanas. Pensei na opressão no peito que andava ignorando enquanto me concentrava em histórias para dormir e ajudar com os trabalhos de casa, nos episódios de tontura que atribuía ao estresse em vez de potenciais problemas cardíacos, na morte súbita de Roberto e na minha promessa a mim mesma de priorizar minha saúde. Certo. Agende para daqui a 3 semanas. Depois de desligar, Emília olhou para mim com a atenção perspicaz que havia desenvolvido desde a noite em que seu mundo desabou. Vovó Helena. Está doente? Estou bem, meu amor. Apenas coisas de rotina do médico. A mamãe costumava dizer que estava bem quando não estava realmente bem. Com 8 anos, Emília havia aprendido a ler a decepção dos adultos com a precisão de alguém cuja sobrevivência dependera de interpretar os humores e as motivações da mãe. Tenho que ir a um cardiologista. Mas provavelmente não é nada grave. Apenas algo que os médicos verificam quando as pessoas envelhecem, como o coração do vovô Roberto. A pergunta me atingiu como um golpe físico. Emília tinha apenas 4 anos quando Roberto faleceu, mas ela se lembrava das visitas ao hospital, do equipamento médico assustador, da forma como seu avô havia passado de saudável a desaparecido em questão de semanas. Vovó Helena, você não pode morrer, disse Tiago com naturalidade, levantando os olhos de sua folha de trabalhos de casa de matemática. Precisamos de você para cuidar de nós. O peso da sua dependência recaiu sobre meus ombros como um casaco pesado. Estas crianças já haviam perdido sua casa estável, a presença da mãe e a confiabilidade do pai. A ideia de que enfrentassem outro abandono de adulto, mesmo por doença, apertou meu peito com uma ansiedade que nada tinha a ver com sintomas cardíacos. Meu telefone tocou. A Seioara Santos, dos Serviços de Proteção de Crianças. Sra. Macedo, precisamos agendar uma visita domiciliar para avaliar a adaptação das crianças e sua situação como cuidadora. Além disso, houve um desenvolvimento no caso de Madalena. Que tipo de desenvolvimento? Ela foi presa novamente, desta vez por posse de drogas. Foi parada por condução errática e a polícia encontrou cocaína em sua bolsa. Senti minhas últimas ilusões sobre a capacidade de Madalena para a parentalidade responsável ruírem. Quando foi isso? Ontem à noite, Sra. Macedo. Isto altera significativamente a situação de custódia. Estamos agora considerando a possível terminação dos direitos parentais em vez da reunificação familiar. O que isso significa para Emília e Tiago? Significa que sua colocação temporária com você pode tornar-se permanente. Está preparada para essa possibilidade? Olhei para Emília, que estava ouvindo minha metade da conversa com a atenção cuidadosa de alguém que havia aprendido que as chamadas telefônicas dos adultos muitas vezes determinam o destino das crianças. Tiago havia abandonado os trabalhos de casa de matemática e se aproximou de mim, sentindo uma tensão que não conseguia compreender, mas temendo instintivamente. Sim, disse sem hesitação. Estou preparada para isso. Depois de desligar, percebi que precisava ter a conversa que estava evitando desde que esta crise começou. Sentei-me com Emília e Tiago na sala, escolhendo as palavras cuidadosamente para uma discussão que moldaria sua compreensão de seu futuro. Era a Sra. Santos, dos Serviços de Proteção de Crianças. Ela queria que eu soubesse que a mãe de vocês foi presa novamente. Por quê? Perguntou Emília. Por ter drogas que não são remédio. Drogas que fazem as pessoas tomarem más decisões e podem fazer mal ao corpo delas. A mamãe vai para a prisão? Provavelmente sim. Por um tempo. Tiago subiu para o meu colo, seu pequeno corpo procurando conforto contra uma notícia que não compreendia totalmente, mas reconhecia como má. Isso significa que não podemos mais morar com a mamãe? Significa que provavelmente vocês vão morar comigo por muito tempo, talvez permanentemente. Emília ficou em silêncio por vários minutos, processando esta informação com a análise cuidadosa que aplicava a todos os fracassos adultos em sua vida. Vovó Helena, se morarmos com a senhora permanentemente, ainda nos vai amar se não formos perfeitos? A pergunta revelou a lógica danificada de crianças que haviam aprendido a culpar-se pela negligência da mãe, que haviam internalizado a crença de que o amor era condicional ao bom comportamento, em vez de um direito automático da infância. Emília, Tiago, ouçam-me com muita atenção. Eu amar-vos-ei aconteça o que acontecer. Se cometerem erros,
se tirarem más notas, se estiverem tristes, zangados ou assustados, eu ainda vos amarei. O meu amor por vocês não é algo que tenham que merecer ou algo que possam perder. Mesmo que sejamos caros e a senhora não tenha muito dinheiro, percebi que Emília estava recordando discussões que havia ouvido entre Madalena e David. Discussões sobre custos de cuidados infantis e o fardo financeiro de criar filhos adequadamente. Mesmo assim, vamos resolver a parte do dinheiro juntos. Mas Emília, você e Tiago não são fardos. Não são problemas a resolver. São pessoas que merecem amor, segurança e estabilidade. E o papai? Perguntou Tiago. Ainda podemos ver o papai. O papai virá visitar, e talvez um dia possam visitá-lo, mas agora o papai tem que provar que consegue cuidar melhor de vocês antes de poderem viver com ele novamente. Naquela noite, depois que as crianças estavam dormindo, liguei para minha irmã Margarida, no Arizona, para discutir a realidade de criar duas crianças pequenas aos 60 anos, enquanto lidava com potenciais problemas cardíacos. Helena, você tem certeza de que consegue lidar com isso? A parentalidade em tempo integral é exaustiva em qualquer idade, mas aos 60 com problemas de saúde. Margarida, estas crianças foram abandonadas e traumatizadas. Emília tem 8 anos e está me perguntando se ainda a amarei se ela não for perfeita. Tiago me segue até o banheiro porque tem medo que eu desapareça como a mãe dele fez. Como posso não cuidar deles? E se sua condição cardíaca for grave? E se você precisar de cirurgia ou tratamento prolongado? Então lidarei com isso quando acontecer. Mas Margarida, a alternativa é colocá-los em acolhimento com estranhos, enquanto o pai prova ser capaz de uma parentalidade responsável, e a mãe cumpre uma pena de prisão por posse de drogas. Já pensou nas implicações financeiras de criar duas crianças com o seu rendimento de aposentadoria? Eu tinha pensado nisso. O seguro de vida da morte de Roberto cobriria emergências, mas minhas economias para a aposentadoria seriam muito limitadas com as despesas adicionais de cuidados infantis. Eu teria que solicitar assistência financeira, possivelmente voltar a trabalhar a tempo parcial e certamente desistir da aposentadoria confortável que havia planejado. Vou descobrir. Margarida, quando estava naquela cama de hospital depois que Roberto faleceu, prometi a mim mesma que encontraria maneiras de ser importante, de contribuir, de construir significado a partir do luto. Talvez seja assim. Ao sacrificar sua saúde e segurança financeira, ao escolher a família em detrimento da conveniência, ao provar que algumas avós se esforçam quando os pais falham, depois de desligarmos? Andei pela minha casa olhando para as provas de duas crianças que tinham transformado minha viuvez tranquila em uma vida diária ativa, caótica e significativa. Os animais de pelúcia de Tiago espalhados pela sala de estar, os livros de Emília empilhados na mesa de centro, desenhos no meu refrigerador representando nossa família em cores vivas de giz de cera, que me incluíam como figura central. Alguns sacrifícios, comecei a entender, não eram realmente sacrifícios. Eram oportunidades de descobrir que o amor era elástico, que a família podia ser reconstruída a partir da crise, e que dizer sim a responsabilidades inesperadas podia levar a propósitos que nunca tinha imaginado. Meus sintomas cardíacos teriam que esperar. Meus netos não podiam. A primeira visita de David desde que os arranjos de custódia foram formalizados chegou em uma manhã de sábado que havia começado com Emília, recusando-se a comer o café da manhã, e Tiago anunciando que não queria mais ir à escola por as outras crianças faziam muitas perguntas sobre o porquê de ele viver como a avó agora. Passei 2 horas tentando convencer Emília a comer algo, enquanto simultaneamente explicava a Tiago por que a educação era importante, mesmo quando a vida era complicada. Quando David bateu à minha porta, carregando flores e com a expressão de um homem que finalmente tinha compreendido a magnitude dos seus fracassos como pai. Mãe, obrigado por cuidares deles. Sei que não era isto que tinhas planeado para a tua reforma. Deixei-o entrar? Notando o quão diferente ele parecia depois de 3 semanas enfrentando as consequências de sua cegueira voluntária ao comportamento de Madalena. Ele havia perdido peso. E havia olheiras escuras debaixo de seus olhos que falavam de noites sem dormir passadas, confrontando verdades que ele havia evitado por anos. Papai,
Tiago se lançou nos braços de David com o entusiasmo desesperado de uma criança de 6 anos que havia aprendido a não dar a presença dos pais como garantida. Emília se aproximou com mais cautela, observando o rosto do pai, em busca de sinais de desilusão ou frustração que ela havia aprendido a esperar dos adultos. "Como estão meus filhos?" perguntou David, sentando-se no sofá com Tiago ainda agarrado a ele, enquanto Emília mantinha uma distância cuidadosa. "Estão se adaptando", disse, escolhendo as palavras cuidadosamente na frente de crianças que haviam se tornado hipervigilantes em relação às conversas de adultos. "Tem sido uma transição emocional para todos. Emília, meu amor, venha cá, senti tanto a sua falta." Emília se aproximou lentamente, aceitando o abraço de David, mas mantendo sua expressão reservada. "Pai, por que você não sabia que a mamãe estava usando drogas?" A pergunta pairou no ar como fumaça, revelando o quanto Emília havia processado sobre a dissolução de sua família e quantas explicações adultas não haviam conseguido satisfazer sua necessidade de compreensão. O rosto de David enrugou-se com algo que parecia remorso genuíno. "Eu devia saber, Emília. Devia ter prestado mais atenção e feito melhores perguntas. A culpa é minha, não sua ou de Tiago. Você vai nos levar de volta para casa?" "Ainda não, meu amor. Tenho que provar às pessoas que decidem estas coisas que consigo cuidar melhor de vocês primeiro. E Emília, mesmo quando isso acontecer, ainda poderá passar muito tempo aqui com a vovó Helena." Por quê?" David olhou para mim, e eu pude vê-lo debater-se com a quantidade de verdade a partilhar com crianças que já tinham absorvido mais complexidade adulta do que qualquer criança deveria ter de processar. "Porque a vovó Helena tem cuidado de vocês melhor do que o pai e a mãe. Porque estão seguros e felizes aqui de maneiras que não estavam em casa." Foi a primeira vez que David reconheceu a disfunção que havia caracterizado a vida diária de Emília e Tiago antes da crise da custódia, e senti algo mudar na minha avaliação de sua capacidade de crescimento e mudança. Depois que David partiu, prometendo voltar no próximo fim de semana e ligar todas as terças-feiras à noite, Emília se aproximou de mim com a expressão séria que usava quando processava informações difíceis. "Vovó Helena, você acha que o papai vai realmente melhorar em cuidar de nós?" "Acho que ele quer melhorar. Se ele realmente o fará, depende se ele está disposto a fazer o trabalho árduo de mudar a forma como toma decisões sobre a família." "Que tipo de trabalho árduo?" "Aprender a colocar você e Tiago em primeiro lugar, mesmo quando isso é inconveniente. Aprender a fazer perguntas difíceis sobre o comportamento das pessoas em vez de acreditar em explicações fáceis. Aprender a protegê-los de adultos que fazem escolhas que magoam as crianças." Emília acenou com a cabeça com a gravidade de alguém que havia aprendido a avaliar a confiabilidade dos adultos através da experiência e não de promessas. "Vovó Helena, posso perguntar-lhe uma coisa?" "Claro, meu amor." "Se o papai melhorar e voltarmos a morar com ele, a senhora ainda será a nossa avó? Ainda a veremos sempre?" A pergunta revelou o maior medo de Emília, que a estabilidade fosse temporária, que o amor fosse condicional, que a segurança que ela havia encontrado comigo desaparecesse se as circunstâncias familiares mudassem. "Emília, eu serei sempre a sua avó, não importa onde você mora ou quem cuida de você no dia a dia. Você e Tiago fazem parte do meu coração agora, e isso não muda com os arranjos de moradia. Promete?" "Prometo." Naquela tarde, enquanto Tiago dormia, e Emília trabalhava em um projeto escolar sobre árvores genealógicas que havia se complicado pelos acontecimentos recentes, meu telefone tocou com uma chamada que eu estava receando. O consultório do Dr. Martins, dando seguimento às minhas consultas cardíacas perdidas. "Sr. Macedo, o Dr. Martins está muito preocupado com seus atrasos contínuos nos exames cardíacos. Dada sua história familiar e sintomas, adiar a avaliação pode ser fatal. Compreendo a urgência, mas estou atualmente cuidando dos meus netos em tempo integral devido a uma crise familiar. É difícil agendar consultas médicas quando não consigo deixá-los com mais ninguém. Sr. Macedo, o que aconteceria aos cuidados de seus netos se tivesse um evento cardíaco? Não seria melhor resolver os problemas potenciais agora, em vez de esperar por uma emergência?" A lógica era inatacável e aterrorizante. Se meus sintomas indicassem uma doença cardíaca grave,
Atrasar o tratamento poderia resultar no tipo de morte cardíaca súbita que havia levado Roberto, deixando Emília e Tiago a enfrentar outro abandono por um adulto de quem haviam passado a depender. Podemos agendar o teste de esforço para uma altura em que possa levar as crianças comigo? Elas têm 8 e 6 anos e podem sentar-se em silêncio numa sala de espera, se for necessário. Senhora Macedo, o teste de esforço cardíaco não é realmente apropriado para as crianças presenciarem. Os protocolos de exercício e o equipamento de monitorização podem ser assustadores para observadores jovens. Então, o que sugere? Não os posso deixar com mais ninguém e não posso continuar a ignorar sintomas que possam indicar problemas graves. Houve uma pausa enquanto a secretária consultava o Dr. Martins. O Dr. Martins diz que pode arranjar uma especialista em vida infantil para supervisionar Emília e Tiago numa área separada durante os seus exames. Pode vir na quinta-feira de manhã às 9h? Sim, obrigado. Depois de desligar, percebi que precisava preparar Emília e Tiago para mais uma crise médica adulta, mais uma situação em que sua estabilidade poderia ser ameaçada por circunstâncias fora do seu controle. Emília, Tiago, preciso de falar com vocês sobre uma coisa. Lembram-se de como eu mencionei que preciso de ir a um cardiologista? Ambas as crianças olharam para cima com a prontidão imediata que desenvolviam em resposta a anúncios de adultos sobre mudanças ou problemas. Tenho uma consulta na quinta-feira de manhã para alguns exames para me certificar de que o meu coração está a funcionar corretamente. Vão vir comigo, mas vão ficar numa sala especial com alguém que cuida de crianças enquanto eu faço os exames. Como quando o vovô Roberto teve que ir para o hospital do coração? Perguntou Emília. Testes semelhantes? Mas os meus são apenas para verificar as coisas e ter a certeza de que está tudo bem. E se não estiver tudo bem? Perguntou Tiago com a preocupação direta de alguém que havia aprendido que os problemas de saúde dos adultos podiam resultar em desaparecimentos permanentes. Se houver um problema, os médicos vão corrigi-lo para que eu possa cuidar de vocês por muito, muito tempo. Promete? Perguntou Emília. Pensei nas promessas que não podia garantir, nos eventos cardíacos que atacavam sem aviso, nas crianças que já haviam experimentado demasiada perda para suportar um abandono adicional. Prometo que farei tudo o que os médicos me disserem para fazer, para me manter saudável e forte o suficiente para cuidar de vocês. Não era a promessa incondicional que Emília procurava, mas era o compromisso honesto que eu podia assumir enquanto enfrentava a realidade de que alguns problemas de saúde não podiam ser resolvidos por boas intenções ou determinação. Alguns testes, eu estava aprendendo, tinham apostas que se estendiam muito além da pessoa examinada, e algumas avós enfrentavam a aterrorizante possibilidade de que sua própria mortalidade pudesse determinar todo o futuro de seus netos. A manhã de quinta-feira chegou com aquele tipo de chuva cinzenta e chuviscante que fazia tudo parecer sinistro. Emília mal havia tocado em seu café da manhã, e Tiago anunciou que lhe doía a barriga, um desenvolvimento que reconheci como ansiedade se manifestando em sintomas físicos. Vovó Helena, disse Emília enquanto eu preparava lanches e entretenimento para a sala de espera. E se os cardiologistas encontrarem algo muito mal, então lidaremos com o que quer que encontrem? E lidaremos com isso juntos. Mas e se você tiver que ir para o hospital como o vovô Roberto? Ajoelhei-me ao nível dos olhos de Emília, pegando em suas mãos. Emília, sei que você está assustada porque se lembra do que aconteceu com o vovô, mas estes são testes diferentes. E mesmo que os médicos encontrem problemas, há muitas maneiras de resolver problemas cardíacos agora que ajudam as pessoas a se manterem saudáveis. O vovô Roberto fez os mesmos testes? O vovô Roberto esperou demasiado para ir aos médicos, por isso vou agora para detectar quaisquer problemas cedo, quando são mais fáceis de resolver. A clínica de cardiologia ficava em um edifício médico que cheirava a desinfetante e continha o tipo de iluminação fluorescente que fazia toda a gente parecer pálida e preocupada. Emília e Tiago ficaram perto de mim enquanto fazíamos o check-in, os olhos arregalados enquanto observavam o equipamento médico e os outros pacientes que pareciam cansados e mais velhos do que eu me sentia. Senhora Macedo, sou a Jennifer, a especialista em vida infantil. Emília e Tiago gostariam de vir ver a sala especial que temos para crianças cujos adultos estão a fazer exames médicos?
Jennifer era jovem e alegre da forma como as pessoas que trabalham com crianças aprendem a ser. E nos levou para uma sala luminosa cheia de livros, jogos e uma televisão passando filmes adequados à idade. Vocês podem ver filmes ou jogar ou ler livros enquanto a avó faz os exames, explicou Jennifer. E se ficarem preocupados ou precisarem de alguma coisa, basta avisarem-me e podemos ir verificar como ela está. Quanto tempo demoram os exames? Perguntou Emília. Cerca de 2 horas. Isso é tempo para um filme inteiro, e talvez para pintar ou ler depois. Abracei as 2 crianças para me despedir, notando como o aperto de Tiago demorou e como os olhos de Emília estavam brilhantes com lágrimas não derramadas. Volto em 2 horas, prometi. Jennifer vai cuidar bem de vocês. O teste de esforço em si foi exatamente tão extenuante quanto eu esperava. Caminhar em uma esteira, enquanto ligada a equipamento de monitorização que registrava a resposta do meu coração a níveis crescentes de exercício. O Dr. Martins observava as leituras com a atenção focada de alguém que procurava padrões específicos que pudessem indicar problemas graves. Senhora Macedo, consigo ver algumas irregularidades no seu ritmo durante o pico de esforço. Vamos precisar fazer um ecocardiograma para ter uma melhor imagem da estrutura e função do seu coração. É grave? É suficientemente preocupante para que eu queira mais informações antes de fazer recomendações de tratamento. A boa notícia é que está aqui agora a ser avaliada em vez de esperar que os sintomas piorem. O ecocardiograma envolveu ficar imóvel enquanto um técnico movia uma sonda de ultrassom sobre meu peito, criando imagens do meu coração em tempo real. Eu observei o monitor, tentando interpretar os padrões em preto e branco que determinariam se eu poderia continuar a cuidar de Emília e Tiago sem intervenção médica. Senhora Macedo, o Dr. Martins gostaria de falar com você sobre os resultados. O consultório do Dr. Martins estava repleto de diplomas médicos e livros de cardiologia que deveriam ter sido reconfortantes, mas em vez disso, me lembraram de todas as coisas que podiam correr mal com os corações humanos. Senhora Macedo, os exames mostram regurgitação da válvula mitral. Essencialmente, uma das suas válvulas cardíacas não está a fechar corretamente, o que está a causar os ritmos irregulares e alguns dos sintomas que tem sentido. É tratável? Muito tratável. Mas exigirá monitorização e provavelmente medicação para gerir. A boa notícia é que detectamos isto precocemente e, com uma gestão adequada, deverá conseguir manter as atividades normais, incluindo cuidar dos seus netos. O alívio me inundou tão poderosamente que me senti tonta. Então não preciso de cirurgia. Nesta fase não. Começaremos com medicação para ajudar o ritmo do seu coração e reduzir a carga de trabalho na válvula afetada. Precisará de consultas de acompanhamento regulares para monitorizar a condição. Mas, Sonha Macedo, isto é muito controlável. E posso continuar a cuidar da Emília e do Tiago? Sim, mas com algumas modificações. Terá de evitar o estresse físico extremo, descansar adequadamente, tomar os seus medicamentos de forma consistente e comparecer a todas as consultas de acompanhamento. Tem apoio de outros membros da família se precisar de ajuda com os cuidados das crianças durante as consultas médicas? Pensei em David, que ainda está provando sua confiabilidade, e em Madalena, que está enfrentando um julgamento por posse de drogas. Algum apoio, mas sou a principal cuidadora deles neste momento. Senhora Macedo, cuidar de 2 crianças pequenas enquanto gere uma condição cardíaca exigirá uma atenção cuidadosa às suas próprias necessidades de saúde. Não pode cuidar bem delas se não estiver a cuidar de si mesma. Quando voltei à sala das crianças, Emília e Tiago olharam para cima de um quebra-cabeça em que estavam trabalhando com Jennifer, os rostos deles imediatamente me escrutinando em busca de sinais de más notícias. Como correu? Vovó Helena? Perguntou Emília. Os médicos encontraram um pequeno problema com o meu coração, mas é o tipo de problema que podem resolver com medicamentos. Vou ficar bem. Você tem que ir para o hospital. Não, hospital. Apenas medicamentos e exames regulares com o cardiologista. Tiago abandonou o quebra-cabeça e envolveu os braços em volta da minha cintura. Eu estava com medo de que você fosse morrer como o vovô Roberto. Não vou morrer, meu amor. Os médicos detectaram isso cedo e sabem como resolver. Na viagem para casa,
Emília estava incomumente silenciosa, olhando pela janela para a chuva que finalmente havia parado, deixando tudo com um aspecto lavado e de alguma forma mais esperançoso. Vovó Helena, disse ela finalmente, se você tiver que tomar medicamentos para o coração, isso significa que está velha? Eu sou velha, Emília. Não demasiado velha para cuidar de você e Tiago, mas velha o suficiente para precisar prestar mais atenção à minha saúde. Você vai envelhecer enquanto estivermos morando com a senhora? Sim, vou envelhecer, mas espero envelhecer devagar e graciosamente enquanto vejo você e Tiago crescerem e se tornarem pessoas incríveis. E se ainda estivermos morando com a senhora quando for muito, muito velha, então vocês vão cuidar de mim como eu estou cuidando de vocês agora. É isso que as famílias fazem, cuidam umas das outras quando alguém precisa de ajuda. Naquela noite, depois que Emília e Tiago estavam dormindo, sentei-me na minha cozinha com a minha nova medicação para o coração e um folheto informativo sobre a regurgitação da válvula mitral, pensando no futuro que estava planejando com duas crianças que me tinham sido confiadas pelas circunstâncias e não por escolha. A medicação ajudaria a gerir a minha condição, mas também servia como um lembrete diário de que meu tempo com Emília e Tiago poderia ser limitado por fatores fora do nosso controle. Eu precisava usar os anos que me restavam para ajudá-los a tornarem-se adultos fortes, confiantes e emocionalmente saudáveis, capazes de enfrentar seus próprios desafios com resiliência em vez de medo. Alguns sustos de saúde, eu estava aprendendo, serviam como alertas sobre prioridades que sempre foram claras. E algumas famílias eram construídas sobre a compreensão de que o amor significava cuidar uns dos outros através de quaisquer desafios médicos, emocionais ou práticos que a vida apresentasse. Amanhã, eu começaria minha medicação para o coração e continuaria o trabalho de criar duas crianças cuja confiança na confiabilidade dos adultos estava sendo lentamente reconstruída através da prova diária de que algumas promessas podiam ser cumpridas, alguns amores eram incondicionais e algumas avós eram fortes o suficiente para escolher a família em detrimento da conveniência, mesmo quando o custo era maior do que qualquer um esperava. 6 meses depois de me tornar a principal cuidadora de Emília e Tiago, recebi a ligação que eu estava tanto temendo quanto esperando. A senhora Santos, dos Serviços de Proteção de Crianças, pediu para agendar uma visita domiciliar para discutir opções de colocação permanente e o futuro dos arranjos de custódia das crianças Macedo. A linguagem era burocrática, mas o significado era claro. Era hora de decidir se Emília e Tiago permaneceriam comigo permanentemente ou se voltariam aos cuidados de David, agora que ele havia concluído as aulas de parentalidade, terapia familiar, e havia aprovado 6 meses de emprego estável e comportamento responsável. Senhor Macedo, precisamos avaliar ambas as possíveis colocações para determinar o que é melhor para os interesses das crianças. David fez progressos significativos, mas as crianças também prosperaram sob seus cuidados. Olhei em volta da minha sala de estar, que havia sido transformada de um refúgio tranquilo de viúva em um espaço familiar ativo, repleto de material escolar, projetos de arte e o caos confortável de crianças que se sentiam seguras o suficiente para espalhar seus pertences pela casa. Quando precisa tomar esta decisão? Dentro do próximo mês, vamos entrevistar Emília e Tiago sobre suas preferências, avaliar ambas as situações de vida e fazer uma recomendação ao juiz do Tribunal de Família. Depois de desligar, percebi que precisava preparar Emília e Tiago para conversas sobre seu futuro que lhes exigiriam fazer escolhas que nenhuma criança deveria ter de enfrentar. Escolher entre um pai que estava tentando reconstruir sua confiabilidade e uma avó que havia proporcionado estabilidade durante seu período mais vulnerável. Emília, Tiago, podem sentar-se comigo por alguns minutos? Preciso de falar com vocês sobre algo importante. Eles se aproximaram com a atenção cuidadosa que haviam aprendido a dar aos anúncios de adultos, sentando-se de cada lado de mim no sofá, que havia se tornado nosso espaço designado para conversas sérias. A senhora Santos ligou hoje. Ela quer conversar com vocês sobre se querem continuar a viver aqui comigo ou voltar a viver com o papai. A reação de Emília foi imediata e intensa. Temos que escolher?
As pessoas que decidem estas coisas precisam de entender o que vocês querem e o que vos faria sentir mais seguros e felizes. O que acontece se escolhermos coisas diferentes? Perguntou Tiago. E se eu quiser viver consigo e Emília quiser viver com o papai? Eu não havia considerado esta possibilidade de que as crianças pudessem ter preferências diferentes sobre sua futura colocação, criando uma escolha impossível entre mantê-las juntas e honrar suas necessidades individuais. Não sei, meu amor. Esperemos que ambos sintam o mesmo sobre o que querem. Vovó Helena, disse Emília, sua voz cuidadosa da forma como ela havia aprendido a usar ao fazer perguntas que podiam ter respostas dolorosas. Se escolhermos viver com o papai, ainda nos vai amar? Emília, o meu amor por você e por Tiago não depende de onde você vive. Quer você esteja aqui comigo todos os dias, ou visitando nos fins de semana, ou vivendo em outro país, eu sempre amar-vos-ei exatamente na mesma medida. Mas ainda haveremos sempre? Vemo-nos o máximo possível e falamos ao telefone, e vocês saberão sempre que esta casa também é a vossa casa, aconteça o que acontecer. O que achas que devemos escolher? Perguntou Tiago. A pergunta me colocou numa posição impossível. Eu queria que Emília e Tiago ficassem comigo. Eu havia passado a amar os ritmos diários de suas vidas, as histórias para dormir, a ajuda com os trabalhos de casa, a forma como haviam transformado minha viuvez tranquila em um envolvimento ativo e significativo com o futuro. Mas também queria que tivessem uma relação com o pai. E David havia trabalhado arduamente para se tornar mais confiável e emocionalmente presente. Acho que deve escolher o que o faz sentir mais seguro e feliz. Tanto o papai quanto eu amamos vocês e queremos cuidar bem de vocês. Oh, mas vovó Helena, a senhora já provou que consegue cuidar bem de nós. O papai tem que provar que consegue fazê-lo. A observação de Emília foi astuta e comovente. Estas crianças haviam aprendido a avaliar a confiabilidade dos adultos com base no comportamento demonstrado, e não em promessas. E 6 meses de estabilidade comigo tinham mais peso do que as recentes melhorias de David, após anos de supervisão negligente. 3 dias depois, David veio para sua visita regular de fim de semana. Mas desta vez, trouxe um álbum de fotografias e o que pareciam ser plantas arquitetônicas que espalhou pela minha mesa de jantar. Crianças, quero mostrar-vos uma coisa. Lembram-se da nossa antiga casa onde vivíamos? Emília e Tiago acenaram com a cabeça, embora eu os visse ficarem tensos à menção de sua casa anterior, que guardava memórias do comportamento errático de Madalena e da ausência de David durante o horário de trabalho. Bem, tenho trabalhado com algumas pessoas para a melhorar. Olhem para estas fotos. O álbum de fotografias mostrava extensas renovações na casa de David, um novo quarto de brincar, quartos atualizados para cada criança, um quintal cercado com equipamento de brincar, e o que parecia ser um escritório em casa, projetado para permitir que David trabalhasse em casa com mais frequência. Mudei de emprego para poder trabalhar em casa 3 dias por semana, explicou David. E a senhora, a D. Patrícia da porta ao lado, vai ajudar com os cuidados pós-escola nos dias em que tenho de ir ao escritório. E a mamãe? Perguntou Tiago. A mamãe também vai morar lá? Ninguém. A mamãe e o papai estão se divorciando. Ela vai morar em outro lugar e procurar ajuda para os seus problemas. Mas podiam visitá-la quando os médicos dissessem que ela estava pronta. Emília estudou as fotos da renovação com a atenção analítica que aplicava aos problemas dos trabalhos de casa. Pai, por que você mudou tudo? Por que não a fez melhor antes, quando vivíamos lá? O rosto de David enrugou-se ligeiramente. Emília, eu não percebi o quanto as coisas podiam ser melhores. Pensei que o que tínhamos antes era bom o suficiente, mas a vovó Helena me mostrou como é realmente um bom cuidado. Então, você aprendeu a observar a vovó Helena? Sim, meu amor. Aprendi que as crianças precisam de consistência e atenção, e de pais que colocam suas necessidades em primeiro lugar. Senti algo complicado se retorcer em meu peito. Orgulho por meus cuidados terem servido de modelo para o crescimento de David, mas também tristeza por ter sido preciso o abandono traumático de Emília e Tiago para ele entender o que a parentalidade responsável exigia. Vovó Helena, disse Emília depois que David havia saído, o que você acha da nova casa do papai? Acho que mostra que ele tem trabalhado muito para se tornar um pai melhor.
Acham que devemos dar-lhe outra oportunidade? O que você acha? Você é quem terá que viver com as consequências dessa escolha. Emília ficou em silêncio por muito tempo, processando a complexidade da lealdade familiar, da confiança conquistada e da diferença entre querer que algo funcionasse e acreditar que realmente funcionaria. Acho que talvez pudéssemos tentar, disse ela finalmente. Mas vovó Helena, se não funcionar, podemos voltar aqui? Emília, esta será sempre a sua casa. Aconteça o que acontecer, não importa onde você mora, você e Tiago pertencerão sempre aqui comigo. Promete? Prometo. Naquela noite, enquanto aconchegava Emília e Tiago em camas em que tinham dormido durante 6 meses, percebi que o acolhimento familiar bem-sucedido, por vezes, significava preparar as crianças para nos deixarem, mesmo quando todo o instinto gritava contra deixá-los ir. Algum amor. Eu estava aprendendo. Não era medido pela retenção, mas pela confiança suficiente para deixar ir. Quando deixar ir, servia aos melhores interesses das crianças. Mas também estava aprendendo que algumas famílias podiam estender-se por várias casas, que algumas avós podiam permanecer sistemas de apoio primários, mesmo quando não eram os cuidadores primários, e que algumas promessas valiam a pena fazer, mesmo quando não se podia controlar todas as circunstâncias que pudessem ameaçar a capacidade de as cumprir. Amanhã, eu apoiaria a decisão de Emília e Tiago de tentar viver com o pai novamente. Esta noite, eu apreciaria o que poderia ser nossa última noite como um agregado familiar de 3 pessoas que havia sarado junto de um trauma que nenhum de nós tinha escolhido, mas que todos nós tínhamos sobrevivido. A reunião de transição ocorreu em uma manhã fresca de outubro no escritório da Sra. Santos, com Emília e Tiago sentados entre David e eu, enquanto vários profissionais discutiam arranjos de custódia com a eficiência clínica de pessoas que tinham gerenciado centenas de reconstruções familiares semelhantes. Emília e Tiago expressaram o desejo de tentar viver com o pai novamente, disse a Sra. Santos. Anunciou, consultando suas notas enquanto eu sentia meu coração apertar-se de orgulho e perda em igual medida. No entanto, eles também pediram que Helena permanecesse ativamente envolvida em seus cuidados. O que isso significa na prática? Perguntou David. A juíza do Tribunal de Família, Patrícia Soares, que estava supervisionando nosso caso, levantou os olhos de sua própria documentação. Significa que estamos a recomendar a custódia conjunta, com David como progenitor residente principal e Helena como cuidadora secundária, com direitos de visitação especificados e autoridade partilhada de tomada de decisões. Tomada de decisões partilhada sobre o quê? Cuidados médicos, educação, terapia, decisões importantes que afetem o bem-estar das crianças. Acionar o que vai passar a nauquinar o caras está em forma faz estavadas. Macedo demonstrou excelente discernimento nestas áreas nos últimos 6 meses. Observei Emília e Tiago durante esta discussão, notando como ouviam os adultos decidir seu futuro com a atenção resignada de crianças que haviam aprendido que suas preferências importavam, mas nem sempre eram decisivas. O que queremos saber, disse Emília de repente, dirigindo-se à juíza Soares com a franqueza de uma criança de 8 anos. O que acontece se o papai não fizer um bom trabalho em cuidar de nós? Temos que ficar lá mesmo assim? A pergunta silenciou a sala. Ali estava uma criança que havia sido falhada pela negligência parental, pedindo proteção contra futuras falhas, com a sabedoria prática de alguém que havia aprendido a não confiar em promessas de adultos sem mecanismos de execução. Emília, disse a juíza Soares gentilmente. Se o seu pai não fornecer os cuidados adequados, você pode contactar a Soares Macedo, seus professores ou qualquer adulto de confiança e investigaremos imediatamente. Você não terá que ficar em nenhuma situação que não seja segura. E se o papai disser que estamos sendo dramáticos ou exagerando? Senti um calafrio com a pergunta de Emília, reconhecendo que ela estava recordando a manipulação da mãe, o hábito de Madalena de descartar as preocupações legítimas das crianças como comportamento de busca de atenção. Emília, é exatamente por isso que a senhora Macedo continuará envolvida, explicou a senhora Santos. Ela a verá regularmente, e se observar problemas, tem autoridade legal para solicitar intervenção. Com que regularidade? Perguntou Tiago. Todas as quartas-feiras à noite
E de 2 em 2 fins de semana, disse David. Mais feriados e qualquer outra altura em que queiram ver a vovó Helena. E se houver uma emergência, ligam imediatamente à vovó Helena, e ela pode vir buscá-los ou enviar ajuda. O acordo formal de custódia foi assinado 3 semanas depois, mas a verdadeira transição ocorreu gradualmente ao longo do mês seguinte. Emília e Tiago passaram cada vez mais tempo na casa renovada de David, testando se suas promessas de parentalidade melhorada resistiriam ao estresse das responsabilidades diárias de cuidados infantis. A primeira crise surgiu em uma terça-feira à noite de novembro, quando David me ligou do pronto-socorro. Mãe, estou aqui com Tiago. Ele caiu da bicicleta e achamos que pode ter quebrado o braço. Você pode vir? Ele está pedindo por você. Encontrei Tiago em uma sala de exames pediátricos, tentando ser corajoso enquanto as lágrimas lhe escorriam pelo rosto, e David andava de um lado para o outro, nervoso, ali perto. A visão do braço obviamente partido de Tiago e do pânico mal controlado de David me lembrou o quanto as crianças ainda precisavam de nós dois. David para a parentalidade diária, eu para o tipo de gestão de crises calma que vinha da experiência. Vovó Helena. Tiago estendeu a mão para mim com o braço ileso e eu o agarrei cuidadosamente ao meu peito enquanto David explicava o que havia acontecido. Ele estava andando de bicicleta com os filhos dos vizinhos depois da escola e bateu em um buraco e caiu por cima do guidão. Mãe, devia ter estado mais atento. Devia ter verificado os pneus da bicicleta. Eu devia ter. David, pare. Acontecimentos acontecem. As crianças se machucam. Levaste-o imediatamente para o hospital. E isso é o que importa. O cirurgião ortopédico confirmou uma fratura simples que cicatrizaria completamente com a imobilização e os cuidados adequados. Mas, enquanto observava David interagir com a equipe médica, fazendo perguntas detalhadas, tomando notas sobre as instruções de cuidado, defendendo a gestão da dor de Tiago, percebi o quanto ele havia mudado nos meses, desde que obteve a custódia. Sim, Macedo, disse o cirurgião, notando os formulários de histórico médico abrangentes de David. Seu filho fez uma excelente preparação para hoje. Ter registros completos e contatos de emergência tornou nosso trabalho muito mais fácil. Depois que Tiago foi engessado e teve alta, David insistiu em nos levar os dois para tomar um sorvete, apesar da hora tardia. Tiago, quero que você saiba que, embora tenha se machucado sob minha supervisão, vou cuidar melhor de você daqui para frente. Melhor manutenção da bicicleta, melhor equipamento de segurança, mais supervisão durante as brincadeiras ao ar livre. Pai, não foi culpa sua. Às vezes os acidentes acontecem. Sabedoria de uma criança de 6 anos absolvendo o pai da culpa enquanto David aprendia a assumir a responsabilidade sem se afogar em autorrecriminação. Vovó Helena, disse Emília, enquanto partilhávamos domingos numa sorveteria quase vazia. Você acha que o papai está fazendo um bom trabalho em cuidar de nós? O que você acha? Acho que ele está se esforçando muito. E quando Tiago se machucou, ele soube exatamente o que fazer e não entrou muito em pânico. E você, Tiago, como se sente morando com o papai? Gosto. A casa dele é maior e eu tenho o meu próprio quarto, mas vovó Helena, eu ainda quero vê lá sempre. Você vai me ver sempre. Todas as quartas-feiras, de 2 em 2 fins de semana, e sempre que precisar de mim, mesmo quando for adulto, e tiver seus próprios filhos. 3 meses após o novo acordo de custódia, recebi uma chamada que testou o compromisso de todos com a nossa estrutura familiar reconstruída. Madalena ia ser libertada da prisão depois de cumprir 8 meses por posse de drogas e queria ver Emília e Tiago. Senhora Macedo, explicou a senhora Santos. Madalena concluiu o tratamento para drogas e as aulas de parentalidade enquanto esteve encarcerada. O tribunal está considerando visitas supervisionadas, mas precisamos avaliar a prontidão das crianças e seu nível de conforto como cuidadora secundária. O que Emília e Tiago querem? Estão em conflito. Sentem falta da mãe, mas também têm medo dela. Querem vê-la, mas apenas se a senhora estiver presente durante as visitas. E David? David está disposto a permitir visitas supervisionadas se a senhora concordar em facilitá-las. Pensei em Madalena,
na mulher que havia posto seus filhos em um Uber sem os devidos arranjos para poder ir a uma festa onde havia usado cocaína em banheiros de boates, no medo nos olhos de Emília ao discutir a imprevisibilidade da mãe, sobre a ansiedade de Tiago sempre que os adultos faziam promessas que podiam não cumprir. Vou facilitar as visitas se Madalena demonstrar um verdadeiro compromisso com a recuperação e se as crianças continuarem a querer contato. Mas, Senhor Santos, se eu observar qualquer comportamento que ameace a estabilidade emocional de Emília e Tiago, terminarei as visitas imediatamente. É exatamente por isso que queremos sua participação, Sr. Macedo. Provou que prioriza o bem-estar das crianças em detrimento da política familiar ou da conveniência adulta. Algumas famílias, estava aprendendo, podiam ser reconstruídas a partir da crise, se pessoas suficientes estivessem dispostas a colocar as necessidades das crianças à frente do seu próprio conforto, orgulho ou conveniência. Alguns acordos de custódia funcionaram porque reconheciam que vários adultos podiam amar as crianças de diferentes maneiras, mantendo limites claros sobre responsabilidade e autoridade. E algumas avós descobriram que seu papel mais importante não era o de cuidadora principal, mas o de guardiã da segurança emocional dos netos, enquanto a família curava lentamente anos de negligência e trauma. O trabalho era mais difícil do que a custódia em tempo integral havia sido, mas os resultados, ver David crescer para uma genuína competência como pai, ver Emília e Tiago reconstruir a confiança na confiabilidade dos adultos, saber que tinham múltiplas fontes de amor e apoio, valeram cada conversa complicada, cada decisão compartilhada, cada momento em que eu escolhi confiar em vez de controlar. Amanhã facilitaria a primeira visita supervisionada de Madalena com os filhos que ela abandonou. Hoje à noite, estaria grata por uma família que havia sido reconstruída a partir da crise para algo mais forte e mais honesto do que o que existia antes, a noite em que dizer não a exigências irracionais acabou por salvar todos os envolvidos. 2 anos depois da noite em que Madalena colocou Emília e Tiago em um Uber e mudou nossas vidas para sempre, eu estava na minha cozinha me preparando para a festa de 10 grau aniversário de Emília, uma celebração que incluiria David, a nova madrasta das crianças, Sarah, com quem David havia casado 8 meses antes, e até Madalena, cujas visitas supervisionadas haviam gradualmente evoluído para custódia regular aos fins de semana, à medida que ela havia mantido sua sobriedade e demonstrado um crescimento genuíno como mãe. A transformação não havia sido fácil nem rápida. A primeira visita de Madalena com Emília e Tiago havia sido forçada e dolorosa, com ambas as crianças mantendo uma distância emocional cuidadosa da mãe que as havia abandonado. Mas ao longo de 18 meses de contato consistente e supervisionado, Madalena havia provado seu compromisso com a recuperação e reconstruído a confiança através de ações e não de promessas. Vovó Helena, disse Emília, arrumando as decorações de aniversário com a precisão artística que herdara da mãe. Você acha que é estranho termos uma família tão grande agora? Olhei em volta da minha casa, que em breve estaria cheia de David e Sarah, de Madalena e de seu novo namorado, Roberto, um homem que ela conheceu na recuperação de vícios, que compreendia o trabalho necessário para manter a sobriedade. Emília e Tiago, e eu, uma configuração familiar que teria parecido impossível durante a crise que nos uniu. Acho que é maravilhoso termos descoberto como nos amar de novas maneiras depois de tudo ter desabado, mesmo que tenha sido realmente difícil por um tempo. Especialmente porque foi realmente difícil. O amor fácil não te ensina muito sobre o que as pessoas realmente são. Tiago, agora com 8 anos e cheio da confiança que vinha de 2 anos de cuidados consistentes de vários adultos, estava ajudando David a montar as mesas no quintal. A visão do meu filho seguindo as instruções da criança sobre a logística da festa com atenção paciente demonstrava o quanto ele havia mudado do homem que outrora permitira a negligência de Madalena através de uma cegueira voluntária. Mãe, disse David, juntando-se a nós na cozinha. Sarah queria saber se devia trazer mais alguma coisa para a festa. Sarah havia entrado em nossa complicada estrutura familiar com uma graça notável, compreendendo que David vinha com crianças que já tinham extensos sistemas de apoio e lealdades emocionais que precediam sua relação com ele.
Ela havia trabalhado para conquistar o afeto de Emília e Tiago em vez de exigi-lo, e havia se afeiçoado genuinamente a mim, como a avó que havia protegido as crianças quando seus pais as haviam falhado. Diz a Sara que já está a trazer o suficiente. O bolo que ela encomendou será perfeito. Meu telefone vibrou com uma mensagem de Madalena. Atrasada 10 minutos. O presente de Emília é um pouco maior do que o esperado. Espero que esteja tudo bem. No último ano, Madalena havia sido cuidadosa em respeitar os limites em relação a presentes e ocasiões. Compreendendo que seu papel na vida de Emília e Tiago era importante, mas não primordial. Ela era a mãe deles, mas eu era sua força estabilizadora, e David era seu cuidador diário. O arranjo funcionava porque todos entendiam sua posição e respeitavam as contribuições dos outros. A mamãe está trazendo algo grande? Perguntou Tiago, tendo lido a mensagem de Madalena por cima do meu ombro. Aparentemente, mas Tiago, você se lembra do que falamos? Os melhores presentes não são necessariamente os maiores ou os mais caros. Eu sei, mas ainda gosto de surpresas. Às 14h, meu quintal estava cheio de 10 crianças da turma de Emília, mas todos os adultos que haviam aprendido a funcionar como uma família alargada, apesar de nossa história complicada. Madalena chegou carregando um cavalete e material de arte que fez o rosto de Emília iluminar-se com verdadeira alegria. Mamãe, isto é incrível. É exatamente o que eu queria. Observando Madalena interagir com seus filhos de forma atenta, sóbria, com o tipo de consciência do momento presente que o vício lhe havia roubado por anos, senti algo que nunca esperara: genuína felicidade pela sua recuperação, em vez de apenas alívio pela segurança das crianças. Madalena, isto foi atencioso. Emília tem falado em querer pintar há meses. Lembro-me de amar arte quando tinha a idade dela. Pensei que talvez pudéssemos fazer algumas aulas de arte juntos nos meus fins de semana com eles. A sugestão era provisória, reconhecendo que o tempo de Madalena com Emília e Tiago ainda funcionava dentro de limites concebidos para proteger a estabilidade emocional de todos. Isso parece algo de que ela realmente gostaria. À medida que a festa terminava e vários membros da família ajudavam na limpeza, dei por mim ao lado de David e Madalena, enquanto Emília e Tiago brincavam com crianças da vizinhança, que haviam ficado até mais tarde. Helena, disse Madalena, sua voz com o tom cauteloso que usava ao abordar tópicos difíceis. Quero agradecer-te novamente por tudo o que fizeste por eles, por teres agido quando eu falhei completamente. Não precisas de continuar a agradecer-me, Madalena. Cuidar de Emília e Tiago não foi um sacrifício, foi um privilégio. Mas você desistiu da sua aposentadoria. A sua saúde foi afetada pelo estresse. Você virou sua vida de cabeça para baixo por causa das minhas péssimas escolhas. Pensei na mulher que eu era há 2 anos, confortável, controlada, cuidadosamente estruturada em torno das minhas próprias necessidades e horários. Depois olhei para Emília, que estava ensinando crianças mais novas a usar seus novos materiais de arte com a gentileza paciente que caracterizava sua abordagem à maioria das situações. Madalena, essas péssimas escolhas levaram a algumas das melhores coisas que já me aconteceram. Emília e Tiago mudaram a minha vida de maneiras que a tornaram melhor, não pior. Mesmo os problemas cardíacos provavelmente já estavam a desenvolver-se. Ter as crianças comigo forçou-me a procurar atenção médica que eu poderia ter adiado indefinidamente se estivesse a viver sozinha. David se juntou à nossa conversa, carregando a satisfação cansada de quem havia organizado com sucesso uma festa infantil sem grandes crises. Mãe, ainda não consigo acreditar no quanto você fez por nós, assumindo a custódia das crianças, ajudando-me a aprender a ser um pai melhor, facilitando a relação de recuperação de Madalena com eles. David, você se tornou um excelente pai assim que começou a prestar atenção. Madalena se tornou uma mãe responsável assim que ficou sóbria. Eu apenas proporcionei estabilidade, enquanto ambos descobriam como cuidar adequadamente dos seus filhos. Enquanto os últimos convidados partiam, e Emília e Tiago se acomodavam para brincar calmamente com os seus presentes de aniversário, percebi que a nossa história tinha chegado a algo como uma conclusão, não o final arrumado onde todos viveram felizes para sempre, mas a resolução mais complexa, onde pessoas danificadas tinham aprendido a funcionar melhor, e as crianças tinham ganho múltiplas fontes de amor e apoio. Vovó Helena,
disse Emília, enquanto eu a deitava na cama na casa de David, onde eu ainda passava as noites de quarta-feira e fins de semana alternados. Quando disse não a ficar conosco naquele dia em que a mamãe ligou. Você sabia que isso salvaria nossa família? Eu não sabia que nada salvaria nossa família, meu amor. Só sabia que precisava cuidar da minha saúde para estar disponível quando realmente precisassem de mim. E realmente precisaram de mim, sim. Mas Emília, você e Tiago também me salvaram. Deram-me um propósito que eu não sabia que me faltava, e um tipo de amor que eu nunca tinha experimentado. O tipo de amor de avó, o tipo de amor de escolher ficar quando tudo desmorona. Enquanto dirigia para casa, passei pelo cruzamento onde um motorista de Uber havia feito uma viragem errada há 2 anos e mudado a trajetória da vida de 5 pessoas. O erro que havia parecido o pior resultado possível havia, em última análise, levado ao melhor resultado possível. Crianças que se sentiam verdadeiramente seguras pela primeira vez em suas vidas. Adultos que haviam aprendido a priorizar o bem-estar da família em detrimento da conveniência ou da evitação, e uma avó que havia descoberto que dizer não a exigências inadequadas a havia posicionado para dizer sim às responsabilidades que realmente importavam. Algumas famílias, aprendi, eram fortalecidas pela crise em vez de serem quebradas por ela. Alguns amores exigiam escolhas difíceis, limites desconfortáveis e a coragem de priorizar as necessidades das crianças em detrimento dos sentimentos dos adultos. E algumas avós descobriram que proteger seu próprio bem-estar não era egoísmo. Era a base que tornava tudo o resto possível, incluindo a capacidade de agarrar os netos quando as más escolhas dos pais os faziam cair em direção a pessoas que eram fortes o suficiente para amortecer a sua queda, e sábias o suficiente para os ensinar a construir melhores vidas a partir de quaisquer peças que restassem. Fim.